Então eu sou de Asa do Socorro, eu e minha esposa chegamos primeira vez lá em Asa do Socorro nos anos 80, já faz um pouquinho de tempo, e nós dois somos profissionais da área da saúde. Eu vim para missões por causa da minha profissão. Você que está aqui, você precisa entender aquela palavra do Senhor Jesus lá naquele sermão grande que ele fez, que se chamou o Sermão da Montanha. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Tem um momento lá que o Senhor Jesus diz assim, que nós somos o quê? Sal da terra, luz do mundo. Tem muito crente perguntando assim, eu quero ir para missões, onde é que eu vou cumprir o ID do Senhor Jesus? Onde o Senhor Jesus o colocou, na profissão que o Senhor Jesus o colocou. Vocês acabaram de falar que foram orar na creche, e a diretora, veio acompanhar, e quem sabe Deus vai salvá-la. E onde é o lugar onde ela tem que ser sal e luz? Onde a luz é colocada. O Sermão da Montanha diz que Jesus diz que a luz precisa ser colocada no velador. Velador é assim, uma coisinha de madeira presa lá na parede, onde você põe a lamparina. Eu sei bem que é isso, porque eu vivo debaixo de lamparina. A gente prega debaixo de lamparina. A lamparina está lá, o querosene queimando, alumia a sala. Quando o Senhor Jesus diz, você é luz, precisa ser luz lá no seu velador, eu sou profissional da área da saúde, o meu velador é a área da saúde. Eu sou um enfermeiro obstetra, cansei de fazer parto no campo missionário. Sabe qual é a estratégia que Deus me dá para falar de Jesus, para demonstrar o amor de Jesus? A minha profissão. Por isso Deus me fez um obstetra, alguém que faz parto, ator direito. Agora já não faço mais, porque eu já estou meio velhinho. Mas é o seu velador. Você que é professora, aí está o seu velador. Você que é advogado, aí está o seu velador. Você que é dentista, enfermeiro, médico, músico, você que é frentista, aquele que trabalha lá no banco, onde é o velador. O velador é onde o Senhor te colocou, a profissão que Deus te deu, ali está o seu velador para você ser luz neste mundo. Então, quando muitos dizem assim, eu queria tanto ir para missões, queria fazer o que o pastor Alexandre faz, queria fazer o que o pastor Carlos Mas faz, mas você não necessariamente precisa ir lá onde eu estou, porque Deus chamou você para ser uma bênção, luz aí, onde você está. Por isso Deus chama desse jeito tão bonito que Ele chama, gente de todos os lugares, gente com todas as formações, gente até sem formação. Eu vou contar aqui para vocês algumas coisas, mas Ele chama e Ele quer usar o talento que é dele e que Ele te deu. Então, na profissão onde você está, Deus quer te abençoar. Eu vim para missões, eu faço o que eu faço hoje, porque eu sou enfermeiro. Eu fui chamado porque era enfermeiro, não porque era pastor. Havia uma necessidade em Asa do Socorro. Asas queria começar os trabalhos na área da saúde, educação, assistência social. Eu fazia isso jovenzinho lá na minha cidade, com a igreja onde eu frequentava, e então eu vim para Asas para realizar essa tarefa. Asas do Socorro vai completar agora 68 anos de vida, de ministério, e a nossa atuação é na Amazônia. Vocês vão entender, A nossa atuação então é lá na Amazônia, através da aviação, por isso se chama Asas de Socorro. A gente diz que a gente dá asas aos que dão suas vidas. Tem lugares no nosso Brasil onde você chega só de avião, seja hidroavião ou avião terrestre. Não dá para entrar lá de carro, caminhonete, porque não tem estrada. Lá na aldeia indígena, nas comunidades ribeirinhas ou nas comunidades estão lá ribeirinhas ao lado do rio, você precisa pousar com um avião, um hidroavião,
ou você precisa chegar naquela comunidade indígena com um avião terrestre. Aí o pessoal vai lá, fala com os indígenas, abre uma pista, sabe de quantos metros? 400 metros. A gente põe um avião com 400 metros de pista. Por isso os pilotos de asas de socorro precisam ser muito bem treinados, e esse treinamento leva um bocadinho de anos, 4, 5 anos, para você pousar e decolar com um avião com 6 passageiros e completamente lotado, 350, 400 quilos. Eles pousam e eles decolam pela graça de Deus. São 68 anos sem nenhum acidente fatal. Graças a Deus. Não somos nós, não são os pilotos. É só a graça de Deus. A gente ora sempre em asas, todo dia a gente ora. Vai decolar a hora, vai pousar a hora, e a gente é grato ao Senhor, porque nós cremos que é o Senhor quem sustenta as asas das nossas aeronaves. Deus seja louvado. Então, esses aviões estão voando por toda a Amazônia, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas Asas também tem projetos na área da saúde. Vocês vão ver um filmezinho que eu vou passar, vocês vão ver um barco bonito navegando. Esse barco está lá com Asas Socorro, é um barco que tem capacidade para 50 pessoas, consultórios médicos, dentários, farmácia, cozinha industrial. A gente pode colocar 28 pessoas hospedadas nos quartinhos, lá nas cabines, sabe? Tudo com ar-condicionado, porque na Amazônia é duro, viu? Precisa um pouquinho de ar-condicionado. Mas esse é um grande barco, nós temos uma parceria com uma outra organização chamada Visão Mundial. E então nós fazemos os atendimentos naquelas comunidades onde o serviço médico não chega com facilidade. Nós somos um país continental, muito grande. Então a gente diz assim, não, é culpa do governo. Irmãos, nós somos um país continental. A gente não precisa culpar ninguém, não. A gente precisa fazer o trabalho que a igreja pode fazer. Nós podemos fazer, vocês podem fazer lá, chegando lá quase no Peru, naquela Amazônia vasta, enorme. Só sabe o que é a Amazônia e o que é o Brasil quem tem o privilégio, a oportunidade de ir até lá. Se não vai até lá, só tem uma ideia, mas quando a gente chega lá, eu passei agora 10 dias no barco, atendendo 7 comunidades, e o barco levou 14 horas navegando dentro de um lago na Amazônia. Sabe por quê? Porque a água sobe agora, no tempo de chuva, sobe. Você imagine o rio Amazonas, que já é grande, é vasto, quando ele sobe até 9 metros de altura. E aí você navega no mar realmente. E então o que acontece? Quando as águas vão baixando, ele vai formando lagos. Depois baixa, 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 e dá para você andar onde você navegou. É verdade, você anda onde você antes estava navegando, porque sobe até 9 metros. E então nós estávamos navegando 14 horas para chegar na primeira comunidade da nossa base em Puraiquequara, lá no Manaus, até a primeira comunidade, 14 horas, dentro de um lago, na Amazônia. Vocês não têm ideia o que é a Amazônia, é uma coisa espetacular. Quer adorar o Criador e tudo aquilo de bonito que Ele fez, precisa botar o pé na Amazônia, né? Porque você fica encantado. Agora mesmo eu cheguei do barco eu nem lembro mais, estou perdido com esses dias aqui, mas eu cheguei de viagem, às 9h30 da manhã, no aeroporto de Goiânia. Minha esposa e um piloto estavam me esperando no carro, entrei no carro e nós viemos para cá. Levamos 30 horas para chegar aqui. Mas eu estava lá navegando, e você navega na copa das árvores. Você está no barco, sentado, você pode passar a mão na copa das árvores. Tem árvores do tamanho desta igreja, maiores ainda. Nós estávamos navegando em cima da copa das árvores, porque as águas estão altas. Essas águas vão baixar. No lugar onde nós passamos,
na copa das árvores, as pessoas vão andar. O cavalo vai andar daqui a pouco, né? De tanto que as águas vão baixar. Então, é uma preciosidade. É lá que a gente atende, então, as comunidades ribeirinhas. E vocês vão ver um pouquinho aqui no filme que eu vou passar. Lá atrás, nós temos lá um standzinho. Você pode adquirir uma coisa e ajudar a missão, mas tem pouquinho, porque sobrou pouquinho da Jumap. O livro Piloto das Selvas. É bem fininho, você lê num dia. Lê numa manhã, se você quiser. O Piloto das Selvas conta como tudo isso começou. Na verdade, a aviação missionária começou com morte. Nos anos 50, depois da guerra, nos anos 50, houve um grande avivamento nos Estados Unidos, especialmente nas universidades. E muitos dos universitários jovens, eles foram alcançados pelo Evangelho. Alguns desses universitários, pilotos, foram para a Força Aérea e depois desejaram servir ao Senhor com a sua profissão, pilotos. E eles começaram a pensar, como é que nós vamos servir ao Senhor sendo pilotos? Nós vamos usar a aviação para alcançar povos que estão isolados. Eles foram para o Equador, 5 deles, 5 companheiros, 5 colegas, pilotos, depois da Segunda Guerra. Foram para o Equador e começaram um contato com uma tribo dos Aucas, no Equador. Depois de algum tempo já atendendo, fazendo os primeiros contatos, aprendendo a língua, eles foram os 5. Numa das viagens, os 5 foram mortos pelos indígenas, pelos Aucas. Isso parece o fim de tudo, né? Queriam alcançar a aldeia, a etnia, e foram mortos, então parece que tudo vai acabar. Não, era só o princípio. As esposas e os filhinhos bebês voltaram para os Estados Unidos. E um pouquinho de tempo depois, as esposas disseram assim, mas a tarefa ficou inacabada, porque nós fomos para alcançar a tribo, e os maridos foram mortos, mas nós não. A tarefa está inacabada. Conversaram com as igrejas oraram, e elas, com os filhos, retornaram para a tribo dos Aucas. Esse gesto marcou a tribo. E elas permaneceram, aprenderam a língua, traduziram o que tinha que traduzir, pregaram o evangelho para a tribo dos Aucas, até que houve a primeira conversão. E o primeiro convertido, então, gerou vários outros convertidos. Eu não vou contar toda a história, senão você não compra o livro. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, é o Piloto das Selvas. Só tem um pouquinho ali, mas alguns de vocês, se quiserem, podem adquirir. A história é muito bonita, preciosa, porque ela vai dizer, no final, é um final tão surpreendente, porque esses indígenas vão receber o Senhor como seu salvador pessoal. A tribo dos Aucas hoje é uma das tribos que mais prega no mundo todo. Missionários saíram da tribo dos Aucas, porque aquelas mulheres decidiram continuar a tarefa que ficou inacabada. Então, na verdade, o sangue daqueles mártires, dos pilotos, é que deu início a isso que a gente chama hoje de aviação missionária no mundo. Esse presente eu vou dar para o pastor Aguiar, tá bom? Então, já falei muito, vamos assistir o filme, é bem curtinho, e vocês têm uma ideia melhor de Asas do Socorro, e daí a gente compartilha aqui na palavra. Levamos o amor de Deus ao interior da Amazônia. Servir é nosso chamado. Asas do Socorro leva esperança para as áreas mais remotas do Brasil, por meio de apoio aéreo a missionários e do desenvolvimento de projetos socioambientais de curto e longo prazo em comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. Voamos e navegamos pelo interior da Amazônia. Levamos amor em forma de gente. Voamos e navegamos para levar quem ama,
e para chegar até os que necessitam de socorro e esperança. Somos uma equipe de missionários, voluntários e colaboradores comprometidos com o reino de Deus, que trabalham em prol dos que vivem mais distantes e anunciam a eles a mensagem de vida eterna. Treinamos pilotos e mecânicos aeronáuticos. Nossa escola de aviação forma excelentes profissionais que se dedicam ao trabalho missionário pelo interior da Amazônia, ou à carreira de pilotos e mecânicos em companhias aéreas comerciais. Transportamos missionários para lugares de difícil acesso e desenvolvemos projetos socioambientais enquanto compartilhamos sobre o amor de Deus. Levamos voluntários da saúde, educação e evangelização que doam seus dons e talentos em projetos de curta ou longa duração. Amar e servir ao próximo faz muito bem. Ganhamos o selo Doar, que certifica a transparência e a qualidade do nosso trabalho na Amazônia. Venha servir com a gente. Amar e viver o Evangelho que liberta, transforma e cura. Muito bom. Então, nós temos 4 bases. Uma em Anápolis, interior de Goiás, que é onde está a nossa escola de aviação e a oficina aeronáutica. Depois, Boa Vista, em Roraima, onde voa para mais de 70 aldeias indígenas. A Porto Velho, em Rondônia, onde a gente também atende aldeias indígenas. E Manaus, onde fica ancorado aquele barco lá. Vocês viram o barco um pouquinho, né? Aquele barco, então, que visita especialmente as comunidades do Rio Purus. A Amazônia tem 35 mil comunidades ribeirinhas. Mais de 10 mil delas, viu, pastor, não tem nenhum testemunho ainda do Evangelho. Não há uma presença significativa da igreja. É um grande desafio que nós temos. Por isso a gente está concentrado na Amazônia. Ninguém vai ganhar a Amazônia sozinho, nós precisamos de muitos braços, e muitas orações, e recursos. Então nós somos parceiros de uma porção de outros companheiros, né? Visão Mundial, MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, igrejas como a Presbiteriana, a Batista, Assembleia de Deus, são nossos companheiros. E todos nós empenhados, então, em alcançar a Amazônia. Você pode vir com a gente. Você pode fazer parte de qualquer viagem dessa. Ah, mas eu sou técnico em eletrônica. Pode vir. Ah, mas eu sou mecânico de automóvel. Pode vir, mas não tem automóvel lá, mas tem gerador. Conserta gerador, conserta uma porção de coisa. Sou professor, professora, médico, dentista, você é muito bem-vindo numa viagem aqui com a gente pela Amazônia com Asas do Socorro. Amém? Queria olhar um pouco a palavra do Senhor, eu sei que o tempo já está indo, né? Eu queria pregar em Romanos 15, mas depois sentei aqui no culto com vocês e ouvi tudo que já ouvi, né? Já estamos abençoados. Podia fazer uma oração aqui, o pastor impetra a bênção e nós vamos embora para casa, porque nós estamos muito abençoados já nessa noite. Mas eu fiquei com o coração ardendo de falar num texto que eu gosto demais, que é Mateus 28, começando ali no 16 e indo até o 20. Mateus 28, de 16 a 20. Então diz assim a palavra do Senhor: Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, abençoa a nossa mente, o nosso coração. A palavra do Senhor está aqui, lida, e ela precisa ser exposta, mas mais do que exposta, ela precisa ser entendida. Eu posso expor, mas oro, Pai, pedindo que o Teu Espírito ministre ao coração, à mente dos meus irmãos nesta noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Pedimos no nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, longe de mim, então, ensinar alguma coisa nova nesta noite para os irmãos, porque os irmãos são muito abençoados, seus pastores são muito queridos e abençoados, vocês têm trabalhado tema de missões no meio de vocês, então certamente eu não tenho nada para ensinar de novo, mas o que eu queria fazer nessa noite com os irmãos é relembrar algumas razões porque eu e você devemos dedicar a nossa vida para ganhar alguns para Jesus. Por que é que nós devemos fazer isso? E quando eu olho para o texto, queria caminhar no texto com os irmãos, esse texto é um texto em que Jesus, ele ressuscita e ele marca um encontro, não é, com os seus discípulos. Um pouquinho antes ali, ele no 26, ele está dizendo, olha, diz para os discípulos me encontrarem lá na Galileia, no Monte da Galileia. Ele marca o encontro com os discípulos, eles seguem para lá, e o que está acontecendo aqui é esse encontro do Senhor Jesus com os discípulos, com aqueles que andaram com ele por aqueles 3 anos e pouco de ministério do Senhor Jesus. Eu queria olhar para o texto e tirar algumas lições para nós aqui nesta noite. Primeiro, é que o texto diz no verso 16 que eles seguem para Galiléia, e no 17 eles encontram o Senhor Jesus, eles veem o Senhor Jesus. E é interessante o que acontece no 17, em primeiro lugar, porque, em primeiro lugar, os discípulos encontram Jesus com quem tinham convivido, andado dia a dia, dormido, visto o que ele tinha feito com tantas pessoas, curas, milagres, sinais, maravilhas, expulsando demônios, os ensinamentos. Estes homens tiveram um seminário naqueles 3 anos, vivendo dia a dia com o Senhor Jesus. Alguns, quando o veem, eles adoram o Senhor Jesus. Esse é o Senhor Jesus dos milagres, esse é o Senhor Jesus do nosso dia a dia, esse é o Senhor Jesus que faz os peixes pularem para dentro do barco, este é o Senhor Jesus que ressuscita, este é o Senhor Jesus dos ensinamentos do Sermão da Montanha, este é o Senhor Jesus com quem nós aprendemos a viver vida nova e diferente. E alguns então o adoram o Senhor Jesus. Mas o texto é tão humano, a Bíblia é tão humana, o Espírito Santo é tão sensível para com o nosso dia a dia, com a nossa humanidade, com as coisas que nos cercam, que o Espírito Santo diz que alguns o adoraram, mas alguns duvidaram do Senhor Jesus. Veja que são esses homens que andaram com o Senhor Jesus todo aquele tempo, mas a dúvida faz parte da nossa caminhada. Eu olho para esse texto e fico pensando assim, que não é porque duvidou, não foi porque duvidaram que ele deixou de dar uma tarefa para aqueles discípulos. Ele podia ter dito assim, gente, eu penso o seguinte, agora já entendi, tem uma turma que adora e tem uma turma que ainda está duvidando, então deixa eu conversar com quem adora, e vocês que estão duvidando, vocês ficam para depois, mais tarde, a gente faz uma outra caminhada, vocês aprendem com eles, não é? Vocês entram na segunda turma. Jesus não faz isso. Jesus chama os discípulos, é adorado por uns, e alguns duvidam dele, da presença dele, da ressurreição dele, mas ele assim mesmo toma os 2 grupos, como se fosse um grupo só, e os 2 grupos, os que adoram, os que duvidam, recebem a mesma tarefa. Irmãos, ninguém está pronto, nunca ninguém está pronto, nenhum de nós está pronto aqui.
eu vou completar daqui a pouco 40 anos de ministério. Ninguém está pronto. Eu ainda preciso sentar, ouvir, aprender. Eu sou ensinado pelo Espírito Santo, que vocês cantaram tanto aqui hoje, né? Ninguém está pronto. Não é porque você diz eu ainda não estou pronto, e tem muita gente que não vai para Galiléia, não vai para o monte, não aceita o convite do Senhor Jesus, porque diz eu ainda não estou pronto. Jesus gosta de gente que não está pronta. Missões está cheio de gente que não está pronta. Eu viajo dia e noite com uma porção de gente que não está pronta, e sabe o que eu digo para eles? Eu não estou pronto também, mas eu estou seguindo o convite do Senhor, que diz, vem para Galiléia, vem para o monte que nós temos alguma coisa para tratar a partir de hoje. Então Jesus não está preocupado se você está pronto ou não. Jesus está muito interessado se você quer ser obediente ou não. Cantamos isso aqui hoje, né? Cantamos hoje. Quanto é que nós estamos dispostos a obedecer? Não olhe para você, olhe para Jesus. Em você, se eu ficar olhando para mim, irmãos, eu não dou um passo a mais, é capaz de eu nem sair daqui, porque eu preciso muito, mas eu olho para Jesus, e eu sou ajeitado, aperfeiçoado, trabalhado, na medida em que eu caminho em obediência com Jesus. Todos nós que estamos aqui, irmãos, todos nós aqui estamos no time dos que não estão prontos. Embora a gente esteja adorando, a gente adora, mas não está pronto. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que o texto diz para a gente é que Jesus tem uma tarefa para a gente que adora e para a gente que duvida. Porque a dúvida faz parte da nossa caminhada. Quem de nós, eu, pastor, missionário, quando é que a gente não passa por um momento em que você duvida, em que a fé fraqueja, e a gente aí precisa mesmo correr para os braços de Jesus. Primeira coisa, então, Jesus quer a sua obediência. Vem para o monte, não espera achar que vai ficar pronto, porque nunca ninguém vai estar pronto. Na verdade, todos nós somos caminhantes nesta jornada. A outra coisa, então viram, adoraram, alguns duvidaram, mas Jesus se aproxima e Jesus começa dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é bonito, porque ele olha os dois grupos e ele diz assim, não são vocês, é a minha autoridade. Por que a gente ora? Acabamos de orar aqui. Por que a gente ora por enfermos? Por causa da autoridade do Senhor Jesus. Por que o pastor Peter foi lá naquela Amazônia, na divisa com o Peru? Por causa da autoridade do Senhor Jesus. Por que aquele índio deu aquele testemunho dizendo, nós amamos o Senhor Jesus, tem muitos aqui que seguem por causa da autoridade do Senhor Jesus? Por que a banda toca por causa da autoridade do Senhor Jesus? Por que você dizima por causa da autoridade do Senhor Jesus? Por que é que você crê, ora para que alguém da sua casa seja convertido, seja tocado pelo poder do Espírito Santo e tenha a sua vida transformada? Não é por você, nem é por mim, nem é pelo pastor da igreja, o nome da igreja, o tamanho da igreja, a beleza da igreja, é só por causa da autoridade do Senhor Jesus. É na autoridade do Senhor Jesus. Por isso ele olhou para aqueles discípulos e disse, toda autoridade me foi dada no céu. Podia ter parado aí os discípulos dizer, está vendo? Então aqui na terra nós temos que bombar. Não, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade é minha. Vocês vão em nome do Senhor Jesus, debaixo da minha autoridade. A gente não faz missões, na verdade a gente não faz absolutamente nada na vida cristã, irmão, se nós não tivermos no coração, na mente, a clareza de que é só o Senhor. É o Senhor. É o Senhor quem toca, é o Senhor que convence, é o Senhor que transforma, é o Senhor quem salva, é só o Senhor. Não há nada, graças a Deus, não depende em nada do pastor Carlos Mas.
Não depende em nada de asas de socorro, é só o Senhor Jesus. Tudo o apóstolo Paulo diz que tudo provém dele, né? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. Só o Senhor Jesus. Por isso nós vamos fazer tudo que nós fazemos, é olhar para Jesus. Alguns gostam de olhar para si mesmo. Eu coordenava um grupo no seminário, era coordenador de um curso, e um dia a minha secretária, ela chegou e disse assim: pastor, querem mandar um aluno aí para conversar com o senhor, estão tendo um problema com o aluno, e algumas dificuldades, mas eles querem que o senhor converse com ele. Eu disse: mas eu não sou conselheiro, por que eu vou conversar com ele? Já passou para o fulano? Já? E fulano? E a irmã? Tá bom. Um dia veio o menino, o moço, a gente tinha problema com orgulho, vaidade, prepotência com ele se julgava muito, muito bom, muito inteligente, era melhor que os professores, ele tinha uma prepotência, né? Mas essa minha secretária, que se chamava Edivan, nós tivemos uma tarde, uma conversa assim, e eu dizendo: e agora, né? O que eu vou fazer com esse moço? Porque eu sou pastorzinho do interior, lá vem um moço duro, difícil. Aí conversamos, na nossa conversa surgiu o texto de João 3,30. Vocês lembram, né? Bem curtinho, mas é uma facada na gente, né? João 3,30, quando João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. E o moço veio, eu peguei aqueles post-it? Sabe post-it, né? Aquele que você gruda, cola assim Eu peguei um post-it e escrevi: convém que ele cresça, convém que Cristo cresça e que eu diminua. João 3,30. Mas eu colei assim no rodapé do meu escritório, né? Tinha uns sofás assim, eu colei no rodapé, e ele veio, nós começamos a conversar, e ele tinha dificuldade. Quando eu vi que eu não conseguiria mesmo fazer nada com ele, eu falei para ele: fulano, leia o que está escrito lá naquele papelzinho lá, ele sentado, lê para mim. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Aí, nós lemos juntos, eu me ajoelhei também. Aí disse para ele de joelho, falou: esse texto a gente só pode ler de joelho. Esse texto é texto para ler de joelho. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Não há nada em nós. Tudo é Jesus. É só por Jesus. É só com Jesus. Não somos nós. Vocês podem botar uma estratégia linda e maravilhosa. Vai ser só estratégia linda e maravilhosa. Não chega a lugar nenhum. Mas quando você entende o que João Batista entendeu, preso, respondendo às pessoas, quando ele diz: convém que ele cresça. Podia ser um pastor, assim como Carlos Mas, cheio de orgulho, dizer assim: não, sou eu mesmo. Sou eu que prego no deserto, sou eu que batizo, as pessoas estão sendo transformadas, sou eu mesmo. Mas João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu gosto do apóstolo Paulo também, porque ele vai na mesma linha, né? Ele, quando tem que falar dele, ele diz: eu sou o maior dos pecadores, sou o menor dos apóstolos. É Paulo. Paulo podia estar dizendo: não, sou eu mesmo. Sou eu que escrevo as cartas, sou eu mesmo. Sou eu o grande doutrinador, sou eu mesmo. Mas ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Sou o maior dos pecadores. A gente precisa deixar Cristo crescer. Missões, que é a nossa tarefa do dia a dia, a tarefa da igreja, não existe sem que Cristo cresça e a gente desapareça. E então as coisas vão acontecendo. Eu sei que eu já fui embora há muito tempo, né, irmãos? Que maravilha quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deixa eu fazer
deixa eu crescer e você vai diminuindo, apenas dependa de mim. Mas o Senhor Jesus diz então para os discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, nós cantamos aqui também. Essa é uma tarefa que Jesus manda. Jesus não está dizendo assim: olha, peraí, depois que você se aposentar, trabalha para mim, ganha alguns para mim. Depois que você terminar a sua faculdade, aí você dedica um tempo para ganhar alguns para Jesus. Jesus não condiciona isso. Jesus diz para os discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus manda. E a nós só tem uma coisa para fazer, é para obedecer. Não, mas isso é tarefa dos pastores. Pregar, anunciar, proclamar, dos missionários. Não. Desculpa, vocês já sabem disso, seus pastores já falaram. Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Claro que alguns são chamados, têm uns chamados específicos, pastores, mestres, evangelistas, sim, há chamados específicos, mas todos somos chamados. De todos nós que somos chamados, Deus vai levantar um ou outro ou outra para realizar uma tarefa específica, mas a tarefa de ir e fazer discípulos, irmãos, é de todos nós. Jesus manda. A outra coisa que eu penso é que há discípulos para serem feitos em todos os lugares. Eu estava numa comunidade, atendi uma comunidade. Nessa comunidade tinha um irmão, que não era irmão, era um homem chamado Nazário. E o Nazário ajudava a gente, quando a gente chegava com as equipes, os médicos, os dentistas, ele ajudava a gente a montar o consultório, mas à noite tínhamos culto. A gente atende durante o dia, à noite culto. Atende durante o dia, à noite tem culto. À noite ele não vinha. Até que um dia, Deus tocou, ele participou do culto da noite, muito assim, longe da gente, só ouvindo. Mas no dia seguinte, o café da manhã, lá no interiorzinho, é um café fedegoso. Sabe o que é café fedegoso? Não tem café de verdade, então tem uma plantinha lá no mato que se chama fedegoso, e tem café fedegoso. Tem cor de café, cheiro de café, mas não é café, é um negócio chamado café fedegoso. No outro dia de manhã, o café fedegoso da manhã era na casa do Nazário. E eu estava com um colega, com um irmão, pastor também, e o Nazário, depois que tomamos o cafezinho lá e comemos um biju, ele falou assim: ô pastorzinho, fica um pouquinho, eu fiquei com uma dúvida do culto de ontem. E gerou uma conversa. Meia hora, 40 minutos depois, o Nazário entregou a vida para Jesus. Continuamos, ele não sabia ler nem escrever, começou a ler na Bíblia com as filhas, as netas. Ele já era um homem de 60 anos. A gente chegava e ele corria, tinha várias perguntas, a gente tinha que fazer escola bíblica dominical com ele, cada vez que chegava lá, responder as perguntas do Nazário. Um tempo depois, o que aconteceu? A indústria Votorantim começou a fazer uma barragem numa cidade próxima do lugarejo onde ele morava. Umas 2h30, quase 3 horas de picada para chegar lá. E aí, o Nazário vai até lá, faz uma ficha e é contratado como faxineiro lá daquela empresa. E aí vocês não sabem o que aconteceu. O Nazário, à noite, os homens todos iam lá para a cidade festar, e o Nazário sentava na cama e lia o pouco que ele conseguia ler, aos trancos e barrancos a Bíblia dele. Até que alguém chegou um dia e falou: Nazário, por que o senhor fica aí? Eu fico aqui porque eu estou aprendendo na Bíblia. E essa pessoa começou junto com ele. O fato é que passou um tempinho e ele dizia assim para a gente: pastorzinho, eu quero que o senhor vá lá na empresa, eu quero que o senhor vá lá um dia, eu quero que os meus colegas conheçam um missionário de verdade. Ele falou isso várias vezes. Eu confesso que eu não dei muita bola. Eu falava: não, qualquer dia a gente vai, mas eu nunca fui. Até que um dia, um outro pastor, piloto, que já faleceu, nós pegamos o avião e fomos lá, 3 pastores, para visitar o Nazário numa determinada noite.
que ele tinha marcado. Irmãos, quando nós entramos no refeitório, tinha cerca de 300 homens no refeitório. Aí eu virei para o seu Nazário, que era irmão Nazário, e disse para ele: irmão Nazário, o senhor quer trazer a gente para eles conhecerem um missionário de verdade? Missionário de verdade é o Senhor, que o Espírito Santo tocou, convenceu do pecado, se arrependeu, confessou a Jesus e entendeu rápido. Quem tem Jesus faz discípulos de todas as nações. O que ele fazia, lendo muito pouco a Bíblia, era dar testemunho do que Deus tinha feito na vida dele. E a gente só tinha que ir lá para conhecer aqueles homens todos que respeitavam o Nazário como líder espiritual. Um homem com mais de 60 anos, ganho por Jesus, transformado por Jesus, obedecendo integralmente o Senhor Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Eu e minha esposa dávamos treinamento de parteiras leigas esqueci os outros, mas lá, nas várias comunidades. Numa das comunidades, agentes de saúde, né? Isso. Ela está lá atrás, mas agentes de saúde. E numa das comunidades, chegamos para treinar, fazia o anúncio, vieram 7 mulheres, vou contar bem rapidinho, 7 mulheres. 6 sentaram assim, na igreja, era uma igreja muito simples, lá do campo. 6 sentaram aqui e uma sentou aqui. À noite, eu falei para o evangelista: por que é que 6 mulheres sentaram de um lado e a outra sentou do outro? Ele falou: olha, aquela ali é a Brasília. Brasília é a única prostituta desse lugar. Mas ela se inscreveu, a gente não podia dizer não, então nós aceitamos no curso. Beleza. Começamos a trabalhar com todo aquele grupo. Não tinha os devocionais, os encontros, e tinha o curso de agentes de saúde que nós demos. 4, 5 meses depois, a Brasília já não sentava mais separada. Brasília sentava junto com as mulheres. Numa viagem que nós fizemos, chegamos lá, o evangelista e a esposa estavam felizes porque eles disseram: olha, Brasília chegou aqui há alguns dias e falou que à noite bateram na porta dela. Era um homem, e ela respondeu lá de dentro: pode ir embora, porque agora eu sou uma nova criatura. Quando terminamos aquele treinamento, meses depois, as próprias alunas, os alunos, deviam escolher um representante, porque nós tínhamos um convênio com o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde começava a abastecer de medicamentos as agentes de saúde. Tinha que ter uma representante. Quem que foi escolhida? Brasília. O tempo passou, uns 2 anos, e aquele casal de evangelistas, eles tinham feito um instituto bíblico, mas agora a denominação queria que eles voltassem para o seminário e completassem para serem ordenados, para eles serem ordenados. E a igreja, então, precisava de alguém que cuidasse da igreja. Quem foi a escolhida? Brasília. A gente chegava na comunidade e tinha uma agenda nas fazendas todas. A gente tinha que ir de fazenda e fazenda, fazenda e fazenda, fazenda e fazenda, porque ela ia passando nas fazendas, pregando o evangelho e marcando os cultos, marcando os cultos, marcando. Então, quando a gente chegava, tinha agenda de atendimento e outra agenda para ir nas fazendas pregando o evangelho, sendo que ela já tinha anunciado por onde ela andava. Discípulos para serem feitos em todos os lugares. Às vezes a gente não crê muito, quem faz é o Senhor. Quem que pode transformar a vida é só o Senhor. Os anos passaram, vocês sabem, lá em Goiás, transformou Goiás e daí virou também uma parte Tocantins, não é? Aí nasceu o Tocantins. Essa comunidade ficou no Tocantins. E a cidade, o lugarzinho foi emancipado, elegeu o seu prefeito, elegeu os vereadores e ganhou do Estado o quê? Um posto de saúde. Quem foi contratado? Quem foi contratada para cuidar do posto de saúde lá de Colinas?
Brasília. Uma vida de testemunho, uma comunidade pequena onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Mas lá estava aquela mulher dando testemunho do que Deus fez na vida dela. Discípulos para serem feitos em todos os lugares. Para terminar, irmãos, o Senhor Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que anima a gente é o final, né? Jesus está conosco, todos os dias, até a consumação do século. Quando é que o século se consuma para você? Bom, para mim, quando eu fechar meus olhos para essa vida, vou abrir os olhos para a vida eterna, o século se consumou. Então, eu só tenho esta vida para fazer discípulos para o Senhor Jesus. Você só tem esta vida para fazer discípulos para o Senhor Jesus. Eu não sei quando a minha senha vai ser chamada, né? Mas pode ser essa noite. Mas o importante é que o tempo que eu tenho, não importa, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas o tempo que eu tenho, eu quero estar envolvido com alcançar pessoas para Jesus, com o ide, fazer discípulos de todas as nações.